Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Amados do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda majestade sejam dadas ao Senhor dos Exércitos, amém? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esta é a palavra de Deus esta noite. Eu acho muito interessante que quando ele diz, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, ele está dizendo, olha, pode estar difícil, mas te alegra, porque eu estou no domínio de todas as coisas. Eu acho interessante que quando ele diz, Emanuele Rocha, minha prima, este é o dia que o Senhor fez para você viver. Então, independente de qualquer situação, a gente precisa se alegrar nele, porque ele disse, esse dia é seu. Eu estou para lhe abençoar. Eu estou porque a internet quer cair. Né? E a gente precisa que ela se mantenha aí também no prumo para poder ministrarmos a palavra do Senhor. Amados, primeiro eu quero pedir perdão porque esse horário é às 23 horas. Eu tive um compromisso numa rede de mulheres. Então não ia dar tempo de chegar assim no horário com calma. Eu ia ter que chegar muito em cima e correr e fazer tudo. E tudo com ordem e decência. Eu precisei respirar uns 15 minutos. Mas louvado seja o Senhor por isso. Eu achei interessante que o tema da live de hoje, que Deus propôs no meu coração, ele é muito interessante. E o tema que Deus propôs no meu coração foi o seguinte, entenda o trabalhar de Deus, amém? E quantas vezes, e a gente, eu tiro por mim, toda palavra ela é ministrada primeiro ao meu coração, aleluia, para que eu venha também ter segurança de passar para vocês. Entenda o trabalhar de Deus, segue para mim. Porque, gente, eu já pedi tanto que não me liga esse trabalho. E eu realmente, eu aviso muito que não liguem esse horário, que deixem recado, mas glória a Deus por isso. Eu recusei a ligação, não tive outra solução. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, não só com vocês, muitas vezes eu não entendo o trabalhar de Deus. Quantas vezes eu me vi em situações e disse, realmente eu não entendo o trabalhar de Deus. Mas por que eu não entendo o trabalhar de Deus? Porque eu sou limitada. Por que eu não entendo o trabalhar de Deus? Porque nem sempre também é para mim entender. Ainda tem isso. Nem sempre é para você entender o trabalhar de Deus. Graça e paz, Celinha, saudades. Nem sempre é para você entender o trabalhar de Deus, minha amiga. Nem sempre é para você entender, mas para você aceitar a paz do Senhor. Então, muitas vezes você não entende, mas aceita. Né? Aceita o trabalhar de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Né? Entender o trabalhar de Deus. Mas sabemos que nem sempre nós entendemos, mas precisamos aceitar e termos a convicção que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Quem é que quer estar numa situação, de repente já criou os filhos, todos criados, e de repente se vê numa situação de começar tudo de novo? Muitas vezes não tem cabeça, não tem estrutura emocional, financeira, enfim, quem é que quer? Nem sempre nós entendemos o trabalhar de Deus, mas se a gente mal conhece hoje, ele já conhece o amanhã. Então, mesmo que você não entenda o trabalhar de Deus, você precisa confiar. Muitas vezes Deus nos leva por caminhos para a gente não entender mesmo, mas a gente aceitar, vivermos por fé. Quantas situações Deus olha para você e diz, olha, você nem vai entender o que você vai passar, o que você está passando. Muitas vezes Deus diz, eu não quero que você entenda, eu quero que você creia que eu estou no negócio. Então, Deus não nos chama a viver por vista, Deus nos chama a viver por fé. O que é fé? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção, a certeza das coisas que se esperam. Se você for ler na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você vai encontrar coisas maravilhosas. É por isso que eu preciso estar lendo a palavra, porque quando eu começo a passar por situações, eu digo, epa, eu já vi essa história antes, alguém passou por isso antes, alguém passou por essa situação e sobreviveu. Entenda o trabalhar de Deus, mas nem sempre é necessário ou preciso realmente necessário você entender. Aí às vezes parece que a gente está com contradição com a palavra, mas não é não. A palavra ela se completa, ela se casa de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. Então eu quero falar hoje para vocês de um homem chamado Naamã.
Diz assim no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns também. Vou ler, começar do versículo 1. Naamã é curado de lepra, né? 2 Reis, capítulo 5, que é o Velho Testamento, que diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. É muito interessante. Aqui diz que o Naamã, era chefe do exército do rei da Síria. Era um cara de posição, era um cara honrado. Isso era Naamã. Era um grande homem diante do seu senhor. Ele era visto como um grande homem diante do rei. E de muito respeito também, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ou seja, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. E através da vida dele, Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, deu livramento a ele, a toda a Síria, através do comando de Naamã. E por isso Naamã era respeitado. É interessante, muitas vezes é necessário, as pessoas veem em nós algo talvez grande para que venham nos respeitar. É interessante isso, não é? A gente, se atentarmos a essa palavra, ele era de muito respeito, ele era um homem que tinha um cargo alto no exército da Síria, não é isso? E por isso, por ter um cargo alto, uma patente lá em cima, ele era respeitado. Só que aconteceu algo extraordinário com este homem. Além dele já ter o respeito, né? Porque você observa no quartel, sempre tem um líder. E ele é respeitado pelos demais, não é verdade? Mas interessante disso aqui é que com todos esses adjetivos, todas essas qualidades de Naamã como líder, tudinho, Deus foi tão benevolente que numa guerra ele livrou o povo da Síria através do comando de Naamã. Ou seja, Naamã era honrado. Só que Naamã tinha um problema. Aí diz assim, e saíram, aí diz, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, este homem valoroso, porém leproso. E agora, não é? E alguém pode dizer, mas você tem um ministério, você tem uma aprovação, você tem um respeito das pessoas, você tem várias características, lhe dão várias nomenclaturas ou qualidades ou características mesmo, mas porém você tem um problema, porém você tem alguma coisa. Talvez você pode assim, começar a se analisar e dizer, eu tenho uma certa posição social elevada, eu tenho um trabalho que me dá estabilidade financeira, eu tenho um certo controle emocional, eu tenho uma casa muito boa no campo, eu tenho um cargo do ano, porém, eu tenho algum problema. Eu tenho a vida dos meus sonhos, porém, eu tenho algum problema. É tão interessante que, porém, temos alguma coisa, porém, tem alguma tristeza, porém, tem alguma angústia, porém, tem algum problema. E a gente está de uma forma que parece que nunca nos sentimos satisfeitos. Parece que nós nunca estamos completos. Eu acho interessante. Mas eu venho a crer com isso, que muitas vezes o Senhor deixa um porém na nossa vida, o Senhor permite um porém na nossa vida para buscarmos Ele. Mas vamos ver isso aqui direitinho, porque diz assim, versículo 2, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, oh, aleluias, que é da terra de Israel,
Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 moedas e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Que coisa interessante! O cara tinha tudo, era honrado, uma patente lá em cima, respeitado. Deus ainda lhe dá o privilégio de livrar o povo dá ao povo a posição de ter vitória na guerra, com todo esse aparato, com toda essa honra, com tudo isso que ele tinha um problema que o dinheiro dele não ia comprar. Não ia comprar a saúde dele, porque o porém dele era uma lepra. Eu não sei hoje qual o porém da tua vida, porque talvez você pode estar pensando aí, bom, eu tenho uma família excelente, eu tenho uma posição no meu trabalho muito boa, eu tenho uma conta corrente de fazer inveja a qualquer um, porém, me falta isso, porém eu passo por este problema. Então, muitas vezes, nós estamos neste porém. Mas o que eu acho interessante, que aí o texto vai dizer que quando saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram uma menina. Essa menina foi levada cativa. Ouça bem, no nome de Jesus. Essa menina foi levada cativa e ela ficou serva da esposa de Naamã. Essa menina, a Bíblia não diz o nome dela. É muito interessante, entenda o mistério de Deus. Aleluias. Esta menina, a Bíblia não relata o nome dela, diz apenas que ela foi levada presa. Ora, se ela foi levada presa e sendo uma menina, ela podia estar chorando, ouça bem, ela podia estar se queixando porque perdeu a família, perdeu o lar. Ela podia estar se descabelando de alguma forma. Ela era uma menina. Mas a Bíblia vai dizer aqui, que eu acho tremendo isso, que ela diz assim, e disse esta a sua senhora. Esta quem que não tem nome? A menina. Ela disse à senhora dela. Ela viu a aflição. Isso serve de exemplo para nós, essa menina. Ela viu lá a aflição, né? Do senhor dela, do esposo lá, do Naamã, esposo da sua senhora. Ela disse, oxalá, eu queria. Como seria bom que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua lepra, aleluias. Amados, isso é tão tremendo, porque ela disse assim, ele está doente desse jeito, leproso, imundo. Se ele tivesse na frente do meu Senhor, do profeta, ele ficaria bom. Aí eu me recolho a minha insignificância. Como igreja do Senhor, será que alguém numa situação de lepra, ou numa situação pior do que lepra, será que alguém ia se lembrar de mim? Eu estou me posicionando como igreja. Eu quero que você se posicione como igreja do Senhor, como ovelhas do Senhor, como filhas do rei, como quem tem autoridade na terra, como igreja de Deus. Você acha que alguém vai dizer assim, se você estivesse perto, aleluia, do profeta, se você estivesse perto de Celinha, se você estivesse perto de Wallace, se você estivesse perto de Bernadette, será que alguém pode dizer isso? Se você estivesse perto de Valdir, olha, você ia ficar bom da sua lepra. Amados, numa hora dessa, num texto desse, eu me recolho à minha insignificância. É porque nós fomos levantados para fazermos a diferença. Essa menina teve uma ousadia. Ela não estava preocupada em ser conhecida. Essa menina ela teve uma ousadia, agora uma fé extraordinária. Como é que a posição dessa menina tinha perdido a família, tinha sido levada cativa? Olha, ela não foi levada como uma filha que iam adotar, que ia ser honrada, que iam amar e abraçar e dar cola a essa menina, não. Essa menina foi levada cativa, mas mesmo assim ela glorificou a Deus. Aleluia.
glória ao Senhor. Mesmo assim, ela glorificou a Deus. Entenda, meu irmão, o trabalhar de Deus. Aleluia. Mesmo assim, ela glorificou a Deus e honrou a Deus. Ah, aleluia. Oh, aleluia. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não titubeou, ela não teve dúvida. Ela afirmou, se o Senhor tivesse do profeta, na frente do profeta, o Senhor ia ficar bom na hora. Aquela menina deu um testemunho tremendo. Então, entrou na mãe e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Oh, aleluias! Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã pegou aquela palavra e creu. Ele creu. Só que muitas vezes a gente crê, mas quer da nossa forma. Entenda, tem que crer, mas tem que ser da forma de Deus. Você crê, amém, glória a Deus, mas precisa ser da forma de Deus, Valdir. Porque muitas vezes a gente crê, mas quer da nossa forma. A gente crê, tem que ser da forma de Deus. Entenda o trabalhar de Deus nesta noite. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e a tornou na mão da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Ele manda presente, ele manda coisas boas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures a sua lepra. E sucedeu, ouça bem, que lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, aleluias, que busca ocasião contra mim, o rei disse. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha a ousadia de Eliseu. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Naamã ficou sabendo do recado de Eliseu. Aí Naamã vem, montado com seus cavalos, com todo o seu aparato, e ele para a porta da casa de Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era o homem, o profeta, que a menina sem nome havia falado para o seu senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O que me chama a atenção é que Deus na hora fala com Eliseu. E Eliseu diz a ele, é muito simples. É justamente a simplicidade que Deus trabalha que as pessoas não entendem. Você precisa entender que o Senhor não vai trabalhar na tua vida pelos teus recursos, não. Você pode ter os recursos do mundo todinho. Deus não quer usar os teus recursos. Aleluia. Deus quer usar a tua fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus não está precisando dos teus recursos para agir. Deus está precisando ver fé em Israel. Deus está precisando ver fé na tua vida. Deus está precisando, Deus quer ver a tua obediência para que Ele haja na tua vida. É necessário que eu me esvazie de mim, do meu eu, do que eu acho que deve ser e deixe Deus trabalhar na minha vida. Entenda o trabalhar de Deus. Não é pelo que você tem que Deus vai trabalhar, mas pelo que você é para o Senhor. Entenda que não são os teus recursos que vai mover a mão de Deus, mas os teus joelhos dobrados vão mover as mãos de Deus. Entenda que não é o teu conhecimento teológico que vai mover as mãos de Deus, mas a tua obediência, o teu quebrantamento vai mover
as mãos de Deus. Entenda que não é o dom da oratória que vai mover as mãos de Deus, mas é o teu quebrantamento e a tua humildade diante da situação que vai mover a mão de Deus. Entenda que não é o que você passa para as pessoas, não é o que você fala para as pessoas, ou não é o que você ouve para as pessoas, não é a forma que você se veste que vai mover a mão de Deus. O que vai mover a mão de Deus é a tua obediência, é o que tu faz em secreto. E eu acho tão interessante que quando eu entendo também essa questão do que tu faz em secreto, é o que tu faz, é a intenção do teu coração. Eu acho que é o mais secreto do homem, oh, aleluias. O mais secreto do homem é o coração, é a intenção dele. Então eu posso fazer algo aqui de uma forma que está todo mundo vendo. E tem um julgamento de mim. Mas nós precisamos entender que o importante não é o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas é o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. E as obras para Deus não é aquilo que eu estou pegando agora com as minhas mãos, mas o que eu estou fazendo com o meu coração, de dentro do meu coração. E eu acho interessante que as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. E eu acredito que este homem não entendia o trabalhar de Deus. Quando Eliseu disse, olha, tu vai lá para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos, e a tua carne te tornará e ficarás purificados. Qual é a dificuldade de obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. Não esqueçam de algo tremendo. O particular maior não é nem quando você está só. O particular maior é isso aqui. Que eu posso saber que alguém está só na outra porta, aqui na minha frente, mas não está no particular com o Senhor. Não está se derramando para o Senhor. Está fazendo algo para que as pessoas vejam. Não tem necessidade, você não precisa fazer nada que ninguém veja. Você precisa ter o particular. E Deus conhece isso aqui seu. Quando ele diz que dará a cada um segundo as suas obras, ele está falando disso aqui. É fazer com isso aqui, é te derramar com isso aqui. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Talvez muito não enxergue. Existe aqui uma indignação, obviamente, está claro aqui. Mas mesmo assim, ainda havia uma obediência. Ele creu tanto que ele foi. Ele creu tanto no milagre. Ele deu ouvidos à voz da menina sem nome. Ele creu tanto no milagre que ele foi assim mesmo. Só que lá, na hora dele tomar posse, ele indignou-se. Por quê? Porque não foi do jeito dele. Ele não estava entendendo o trabalhar de Deus. Você precisa entender, quando Deus mandar você ir, você vai. Ah, mas quando eu cheguei lá, a situação não estava do jeito que eu imaginei. O importante não é como você encontrou a situação. O importante é você estar na situação que Deus lhe colocou, porque Ele vai lhe dar estratégias para você lidar com essa situação. Quando Deus nos manda ir para um lugar, eu não preciso ver do jeito que eu quero ver. Mas se eu fui em obediência à palavra, como eu vou encontrar a situação é o mínimo. Eu quero saber que eu obedeci, que eu cheguei. E se tiver alguma coisa errada, e se as coisas não estiverem do jeito que eu imaginei, também não tem problema. Eu obedeci e cheguei lá. E eu sei que ele me dará um escape. E eu sei que ele me dará uma estratégia. Aí Naamã creu tanto que foi. Quando chegou lá, ele ficou pensando, oxe, eu pensei que era diferente. Eu pensei que o profeta ia sair, ia colocar as mãos sobre a minha enfermidade, e ia orar, clamar ao Deus dele, e eu ia ficar curado. Que fé extraordinária deste chefe do exército da Síria. Esse homem teve uma fé extraordinária. Ele foi. E tem gente que nem vai, nem tenta ir, nem dá a cara para bater. O cara pelo menos foi e deu a cara para bater. Só que ele não entendia o trabalhar de Deus. Eu, como igreja do Senhor, eu preciso entender o trabalhar de Deus. Você precisa entender o trabalhar de Deus. Se Deus mandou, vai. A situação de lá, quem vai ajeitar é Ele. E se você vai na vontade do Senhor, Ele vai te abençoar de uma forma
tão extraordinária que através da sua chegada as coisas vão ser transformadas. Porque a Bíblia diz que onde a planta do teu pé pisar, o lugar será abençoado. E acabou. É prego batido e ponta virada. É a palavra da cruz. E não tem meio termo. Nós precisamos entender isso. E muitas pessoas censuram. Eu já vi alguns teólogos, eles criticam muito essa posição de Naamã. Eu já vejo diferente. O cara teve uma fé extraordinária. Só que ele queria o quê? Porque chefe do exército da Síria. Um homem honrado. A patente lá em cima. Ainda ter que ouvir recado de um profeta era muito para ele. Gente, sabe o que eu creio que Deus honrou neste homem? Porque ele foi. A igreja está indo. Deus pode honrar a fé da igreja. Deus pode encontrar fé no teu coração. Tu estás indo. Ah, mas ali é muito difícil. Você está indo. É isso que Deus quer que você vá. Você tem se lançado para a obra. Você está indo. Você precisa ir. O resto é com Deus. Você precisa obedecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza que você indo vai ser muito melhor do que você achar que está se protegendo, porque vai. A proteção não está no deixar de ir. A proteção está no obedecer. Você está entendendo a palavra esta noite? A proteção, a segurança está em obedecer. Eu já disse em várias lives que o lugar mais seguro do mundo não é porque você mora perto de uma delegacia. O lugar mais seguro do mundo não é porque você tem armas de fogo em casa. O lugar mais seguro do mundo não é porque você tem alguém, ou seu marido, ou alguém é policial na sua casa. O lugar mais seguro do mundo não é porque a tua casa é cercada de filmadoras, de câmeras. O lugar mais seguro do mundo não é porque se chegar alguém estranho, vai ter um alarme na tua casa e vai ficar dizendo para você, tem algum estranho. O lugar mais seguro do mundo não é porque você tem um porte de arma em casa. O lugar mais seguro do mundo não é porque você está dentro do exército. Porque se o lugar mais seguro do mundo fosse dentro de um exército, o chefe da Síria, o Naamã, ele não tinha um porém. O lugar mais seguro do mundo, você precisa entender na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, que o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Dá glória a Deus com esta palavra. Este é o lugar mais seguro do mundo. Se Naamã tivesse tão seguro como um chefe da Síria, ele não era leproso. Aí você pode dizer, mas o que é que tem a ver a lepra com o exército? O que ele, como comandava, era chefe do exército, poderia se proteger da lepra. O que eu quero dizer para você é que Deus livra. Ele era chefe, mas era leproso. Ele tinha dinheiro, mas era leproso. Ele não tinha o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu acho muito interessante, porque ele ficou indignado, diz o versículo 11. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo mesmo. Ele ficou imaginando, gente, vamos analisar a situação da mão. Ele ficou dizendo, certamente ele sairá, vai ficar de pé na minha frente. Veja, não é nada demais o que ele pensou. Ele disse, bom, esse Eliseu, esse profeta, ele, quando eu encostar lá com meus cavalos, ele vai chegar, vai sair de dentro de casa, vai ficar em pé na minha frente, vai colocar as mãos sobre mim e vai orar ao Senhor dele, eu vou ficar curado. É tremendo, em todo momento ele teve fé. Ele começou a crer quando ele ouviu a menina, que a Bíblia não relata o nome, dizendo, se o meu Senhor tivesse na frente, aleluias, glória a Deus, não é? Do profeta que está em Samaria, que era o Eliseu. Mas então, as coisas não foi do jeito que Naamã pensou. Você precisa entender que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você pensou, elas vão acontecer. Mesmo que você não esteja vendo da forma que você queria ver, isto não quer dizer que elas não vão acontecer. Elas vão acontecer. Vento contrário, situação contrária,
tempestade, coisas diferentes ou estranhas, não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que vai acontecer, mas é do jeito de Deus. E Deus não te chamou para viver por vista. Você está vendo a casa cair? Sim, mas eu estou vendo a casa cair, mas ela não vai cair. Eu estou vendo a casa cair, mas Deus vai restaurar. E se ela cair, Deus restaura. Você precisa entender a quem você está servindo. Você precisa entender que Ele é poderoso. E eu acho interessante, glória a Deus, que ele diz assim, ele ficou muito indignado porque Naamã não foi até ele. Não, aí Naamã manda um recado, aí Naamã diz o seguinte para ele. Aí ele diz, não são porventuras, o próprio Naamã diz, não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. O que foi que aconteceu? Naamã disse a ele, mandou dizer, olha, diga a ele que vá para o rio Jordão. E quando ele chegar nesse rio Jordão, ele dê 7 mergulhos no rio Jordão. No 7º mergulho, quando ele se levantar, ele vai estar curado da sua lepra. Este foi o recado de Naamã. Perdão, o recado de Eliseu. Mas Naamã ficou tão indignado que ele começa a dizer, eu não estou entendendo, versículo 12. Aí ele diz, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Aí ele se volta, ele vai para casa com uma indignação. Porque ele diz, eu não já estou, ouça bem, presta atenção, que é tremenda essa passagem. Ele diz assim, eu não já estava lá? Não tem rios maravilhosos, rios mais limpos, rios bonitos dentro do meu território? Eu podia muito bem me lavar nesse rio. Agora ele me manda para aquele rio, Rio Jordão. A única coisa que Naamã não estava entendendo, Naamã estava crendo, viu? Mas precisamos entender muitas vezes. Naamã não estava entendendo que Deus estava ensinando a ele a viver em simplicidade. Vocês entenderam que o tema da live que eu botei, entenda o trabalhar de Deus? Naamã não estava entendendo que Deus estava ensinando para ele a simplicidade. Deus estava dizendo para ele, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não vai ser nos seus rios, vai ser no meu rio. Deus estava dizendo para ele, você tem muitas posses, mas não vão curar você. Você pode fazer o melhor tratamento, melhor e maior tratamento, mas você não vai ficar limpo da lepra. Você tem que obedecer. Agora eu acho interessante, quando Eliseu, o profeta, fala que ele precisa dar 7 mergulhos no Rio Jordão, para você tomar um mergulho, obviamente o seu corpo vai ter que se baixar. Você precisa se baixar todinho para poder dar o mergulho, não é verdade? Naamã precisava mostrar um espírito de humildade. Naamã precisava se baixar, se curvar à vontade soberana de Deus. Muitas vezes Deus nos permite, nos coloca em situações que nós precisamos nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, para quando voltarmos à tona, estarmos na posição que Deus quer. Primeiro Deus abate. Diga para sua alma nesta noite, aleluia. Minha alma, primeiro Deus abate. Primeiro Deus abate, primeiro Deus abate, depois ele exalta, aleluia. E ele saiu de lá indignado, um cara na posição dele, ainda escuta uma menina, vai atrás do profeta, e nada acontece. Mas por que nada acontece? Aí você pode dizer, nada acontece na minha vida diferente, nada acontece, porém, este problema que eu tenho, não sai disso, porém eu tenho isso. Eu tenho um emprego muito bom, porém eu tenho este problema. Eu tenho uma situação muito favorável, uma casa muito bonita, porém eu tenho um problema. Você já imaginou por que você tem esse porém? Você já imaginou porque tem esse impasse ou esse entrave na sua vida? Você já imaginou porque existe esse porém na sua vida?
Muitas vezes nós estamos neste porém, para que venhamos entender o trabalhar de Deus. No caso de Naamã, o porém de Naamã era para que o nome do Senhor fosse glorificado. O porém de Naamã era para que ele se humilhasse perante o profeta do Senhor. Aí diz o texto: então chegaram-se a ele os servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse... Aí disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria, quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Outra dificuldade que eu achei na mão aqui. Se o profeta Eliseu tivesse pedido algo a ele extraordinário, um grande presente, muito dinheiro, obviamente que ele ia dar. Se o profeta disser: se você me der isso tudinho, fizer um sacrifício, você vai ser curado. Ele fazia sem nenhum problema. As pessoas que muitas vezes estão numa situação muito elevada, ou financeiramente, ou da forma que elas acham que estão, sentem dificuldade de descer. Entendeu? Aquele homem se sentiu assim, humilhado. Ele podia ter me pedido uma coisa muito difícil. Ele está pensando que eu sou o quê? Eu sou o chefe, aleluia, do exército da Síria. Eu sou chefe do exército do rei da Síria. Eu ganhei uma guerra. O Senhor de Israel colocou o povo na minha mão. Então, assim, a coisa foi tão simples. Entenda a palavra. A coisa foi tão simples. Mas foi tão simples que Naamã não entendeu. O Senhor já te pediu, Deus já te pediu para fazer uma coisa tão simples que para você parecia uma coisa insignificante. Perdão. Me perdoe. Você sentiu que o Senhor já lhe pediu uma coisa muito simples, tão simples que parecia tão insignificante que você nem quis fazer? Tá vendo que Deus não ia me pedir isso? Deus ia me pedir uma coisa. Eu vou entrar num assunto muito importante, muito interessante. As pessoas creem, esta palavra é profética esta noite, aleluia. As pessoas creem num sacrifício para matar, para se jogar num sacrifício, quase um suicídio, e acham que foi Deus. E vão fazer um sacrifício de morrer. Sobem morros e descem morros. Eu quero que vocês entendam na autoridade que é sobre todo nome. Na autoridade do nome de Jesus. Que eu não estou aqui criticando ninguém. É que eu não tenho tempo para perder tempo. E esta é a palavra da cruz que eu prego. Esta é a palavra da cruz que eu creio. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Mas eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Naamã não quis descer ao Rio Jordão, porque na cidade dele, no lugarzinho dele, tinha rios excelentes e muito bonitos. Não precisava ele sair para uma distância atrás de um profeta. Mas por que também ele não fez? Porque foi uma coisa simples. As pessoas querem acreditar nos sacrifícios, querem acreditar nas caminhadas ao deserto. As pessoas querem acreditar de uma forma em descer morro e subir morro, como se Deus estivesse cobrando esse sacrifício de você, que você estivesse esfolando os seus joelhos, que você estivesse se sacrificando de uma maneira. Elas querem acreditar, mas não querem acreditar no simples. Entenda o trabalhar de Deus. Ele trabalha na simplicidade. Do submorro, eu só vou se você é submorros. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou uma mulher abençoada. Declaro nesta noite que você é uma pessoa abençoada. Você precisa entender. É difícil. Deus não quer, Jair, que você esfole os seus joelhos. Ele não quer que você esfole os seus joelhos. Você sabia disso? Ele não quer que você esfole as suas costas, carregando consigo idolatria de qualidade nenhuma. Ele não quer que você esfole os seus joelhos, que você se mutile. Ele não quer. Agora, por que ele não quer? Deus não quer. Porque Jesus já fez isso. Aleluia. Jesus já fez isso. Mas era muito simples. Talvez
Se Eliseu pedisse a Naamã uma coisa difícil, ele fazia. Porque de posse, se ele tivesse pedido, acho que muitas terras, bois e tal, e muita coisa, sabe o que ele ia acontecer com Naamã? Ele ia se sentir muito bem, porque ele era orgulhoso. Interessante, Naamã era um homem de fé, gente. Eu descobri isso hoje, lendo a palavra, aqui ministrando a palavra, e o Espírito Santo ele vai revelando, aleluias. Deus vai cumprindo a palavra que ele havia falado ao meu coração há muito tempo, quando eu vou te dar algo novo dentro de algo, aleluias. Naamã era um homem de fé. Ele era um homem de fé porque ele saiu, ele ouviu a voz de uma menina e foi atrás de Eliseu. Ele era um homem de fé, ele estava disposto. Ele era um homem tão de fé que ele disse assim que eu chegar lá com meus cavalos, o meu povo, esse profeta já sai, vai colocar a mão na minha cabeça e vai orar ao Senhor dele e eu vou ficar curado. Vê que coisa tremenda, vê que fé incrível, aleluia. Ele só se indignou, ele só se aborreceu, porque o profeta disse, olha, vai lá no Rio Jordão, 7 mergulhos lá, olha, quando tu te levantar no 7º, tu vai estar saradinho, a tua pele vai estar restituída. O cara se sentiu... Por que o cara se sentiu ofendido? Lá na minha terra tem rios limpos, tem rios maravilhosos, por que não lá? Da vontade de Deus. Por que não lá? Porque Deus queria cá. Entende? Aí eu fiquei observando a fé deste homem. Aí eu fiquei pensando, poxa, Eliseu podia ter dito a ele, eu quero um sacrifício. Não fazia. Queime não sei quantos bois, não sei quantas ovelhas. Compatível ao nível dele. Deus quer que você entenda a forma que ele trabalha. Não é para você, é só para você obedecer. Vai obedecendo e dando glória, vai obedecendo e dando glória, vai obedecendo e dando glória. E porque ele queria algo que fosse compatível, que ele pudesse gastar para ser elas por elas. Precisamos entender que por mais que não estaremos compatíveis com o Senhor, que por mais que eu faça alguma coisa, nunca vai se comparar ao sacrifício do Senhor. E ele diz que ele não é. Ele disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí Naamã ficou frustrado. Tem muita gente frustrada. Deus pede uma coisa tão simples ali. É uma coisa tão simples. Vai ali, dar um abraço. Olha, te tranca agora no teu quarto. Faz um clamor ali. Daqui a pouco vai ter notícias. Vai ter ruídos de vitória. Vai lá ali, te tranca e ora. É uma coisa tão simples. A gente está numa guerra tão grande. Aí a gente diz, o que Deus faça, eu vou me jogar. Eu vou ferir os joelhos, eu vou subir morro. Jesus já foi ferido, aleluia, acorda. E ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Se você foi sarado, vai... Por quê? Para quê? Você foi sarado, não precisa de sacrifício, você foi sarado, só precisa obedecer. Mas Naamã se posicionou aqui, eu preferia, porque aí diante do meu povo, né, dos lados, eu ia ficar muito bem na fita. Mas aí a gente volta o texto, então... Chegaram-se a ele, os seus servos lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não faria, mas dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Justamente o que lemos e falamos, se ele grande coisa, ele faria, mas foi uma coisa pequena, né? Ele ficou constrangido. Mas mesmo assim, né? Versículo 14, então... desceu e mergulhou no Jordão. Olha aí, indo obedecer. Desceu, mergulhou
no Jordão 7 vezes, conforme, aleluias, a palavra do homem de Deus tornou com uma carne e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse: tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, aleluias, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vire o Senhor, estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. É tão interessante essa palavra, ela é tão grandiosa, ela é maravilhosa, essa palavra. Aí mas é uma coisa tão simples, meu pai. Vai lá, mergulha. Se pedisse uma coisa tão grande, quanto mais uma coisa pequena. E ele, ouvindo a palavra, ele vai lá e dá os 7 mergulhos no Jordão. Quando ele se levanta no 7º mergulho, ele está sarado. Para restauração na tua vida. E ele está sarado. Só que de Deus, a gente vai fechar essa live. Eu quero que você... Naamã ficou tão maravilhado. E ele reconhece, olha onde chegou. Ele reconheceu e ele disse, aleluia. Ele disse, eis que tenho conhecido o chefe do rei da Síria, do exército de lá, disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O vai reconhecer quando ele diz, eu tenho conhecido, eu tenho visto, eu estou vendo o milagre, eu sei que não há Deus senão em Israel. Conhecimento de Naamã, o nome de Deus foi glorificado. Por que o nome de Deus foi glorificado? Porque Naamã deu ouvido à voz do Senhor. Você precisa entender que naquela coisa simples, que parece insignificante, que Deus te faz em nome de Jesus, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua obediência. Agora, eu acho interessante que Naamã oferece a Eliseu presentes, alguns bens. Eu não quero me ater a isso, isso seria uma outra ministração. Eu só vou dar uma pinceladazinha. Ele oferece. Naamã não quer, disse, eu não quero nada. Naamã entendeu que estava ali como ungido do Senhor. E ele não quis os presentes. Ele não quis nada. O próprio Eliseu já estava feliz, perdão, em ter sido uma bênção na vida de Naamã. E ele dispensou todo o ouro, tudo que veio. O profeta Eliseu não quis nada. E manda que Naamã vá em paz. Perdão. E manda que... Só que acontece que tem um servo de Naamã que ele vai sem Naamã. O servo de Eliseu volta. Eliseu sabe e vai procurar Naamã. Quando ele vai procurar Naamã, então Eliseu, o seu senhor, se arrependeu e queria ajuda. Vocês me perdoem, porque tem gente tentando falar comigo. Então, fica muito difícil. Você é ministra, ou você fala com as pessoas, de pessoas falando aqui, misericórdia. Mas, enfim, o que é que acontece? De Eliseu voltou atrás de Naamã sem o consentimento. E diz, olha, o meu servo se arrependeu e ele quer os bens, os presentes, as ofertas. E o que é que acontece com esse homem quando ele volta? A lepra que tinha em Naamã passou para este homem, porque ele desobedeceu.
porque ele traiu, porque ele mentiu. Mas isso será uma outra pregação, isso é muito profundo também. O que eu quero que você entenda nesta noite, no nome de Jesus, nós estamos já encerrando, é que nós precisamos obedecer a palavra, por mais simples que ela seja, que nós precisamos obedecer ao Senhor, por mais simples que ele nos peça para fazer algo, você deve fazer. E muitas vezes a gente se questiona, será que é de Deus? Será que eu estou sentindo? Será que o Senhor realmente quer que eu faça isso? Uma das coisas quando Deus quer que a gente faça, quando Deus fala ao nosso coração, um dos sentimentos extraordinários que nós temos é a paz. A paz discerne todo entendimento. O Senhor nos dá paz. Quando a gente vai obedecer a palavra do Senhor, mesmo que ao nosso derredor o mar esteja revolto, mesmo que o vento esteja tudo ao contrário, que parece que tudo é ao contrário daquilo que a gente vai fazer. É para fazer. A coisa é muito simples, você vai lá e faz. Você vai lá e faz a vontade do Senhor. Eu vou dar um testemunho muito rápido para edificar a vida de vocês. Hoje na rede de mulheres, ela não está ouvindo essa live agora, mas ela vai ouvir depois. Uma amiga minha, irmã em Cristo, por nome Isabela, eu gosto muito dela. Aí ela estava lá e a gente conversou rápido, ela me deu um abraço antes de começar mesmo o culto. E ela falou e ela estava. Aí quando ela falou para mim, comigo, eu disse a ela, pensa aí numa amiga tua. Aí ela pensou, eu digo, é essa mesmo, eu tenho algo de Deus para dizer para ela. Não parece coisa de doido, não parece coisa estranha, mas eu conheço a voz do meu Senhor, me dá uma paz. Eu nem sabia quem era a amiga, quem estava do lado de lá. E eu disse, assim que você puder, eu quero falar com ela. Como é o nome dela? Ela disse que eu agora nem me lembro, isso foi agora de tardezinha, mas enfim, nem o nome dela eu lembro. Agora, aí ela me deu. E eu fui e falei com ela e disse tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E tudo aquilo foi confirmado. E tudo aquilo foi confirmado, porque é de Deus. E quando é de Deus, Deus se responsabiliza. Você precisa entender, por mais loucura que pareça, e não é assim. Eu tenho um outro exemplo, que eu vou encerrar com esse exemplo. Uma amiga nossa, que é Celinha, ela está ouvindo essa live, né? Ela está conosco aqui. E uma vez ela estava comigo, e eu disse, pense numa amiga sua agora. E ela pensou, então eu disse, você vai pegar tal live que já passou e você vai mandar essa mensagem para ela. Eu acho que foi algo mais ou menos assim. Porque Deus queria falar com ela através daquela palavra. Então, você tem que entender que quando Deus falar, você tem que fazer. Porque não é você, é o Senhor que fala com você. O crente em Cristo, a pessoa nascida de novo, ela não tem espírito de adivinha, mas o Senhor fala ao seu espírito e revela, e lhe dá discernimento. Você precisa entender que Deus trabalha na simplicidade. Você precisa entender que você é um canal de bênção. Você precisa entender que quando Deus colocar no teu coração a vontade de orar por alguém, de fazer uma visita, de dar uma palavra, de ligar, ou passar um zap, passar um salmo, faça isso, porque você não sabe o trabalhar de Deus. Entenda que Deus trabalha na simplicidade. E Naamã não estava entendendo isso. Naamã não estava entendendo que Deus estava ensinando a ele a simplicidade. Precisamos entender o trabalhar de Deus. Mas eu glorifico a Deus que Naamã creu. Naamã creu quando a menina falou. Se ele não cresce, ele não teria ido. O único problema dele é que ele achou que Eliseu ia sair e ia ter um encontro com ele. Mas Deus não mandou Eliseu ter um encontro com ele. Deus deu estratégia a Eliseu como ele vai fazer. Eliseu faça assim e assim. Mas você veja que até o último momento Naamã estava crendo. Naamã estava crendo que Eliseu ia orar e ele ia ser curado, porque ele diz aqui no texto. Ele foi no caminho imaginando, assim que eu chegar lá, o homem de Deus vai ouvir o barulho dos cavalos, e o homem de Deus vai sair de casa e vai colocar a mão e vai orar ao Senhor dele. E eu vou ficar curado. Gente, Naamã creu. Ele só se indignou porque Eliseu não saiu. Eliseu não saiu porque não era propósito de Deus. Porque Deus estava querendo ensinar uma lição a Naamã, que ele precisava se humilhar, que ele precisava ser humilde. Mas Deus honrou a fé dele.
Deus estava mostrando para ele que a patente dele não dizia para Deus quem ele era. O que diz o teu comportamento que vai dizer para Deus quem você é, a sua humildade. Não é a tua patente que vai fazer Deus operar. Não é a tua unção que vai fazer Deus operar. Não é o teu chamado que vai fazer Deus operar. Não é o dom da oratória que vai fazer Deus operar. Não é porque tu falas em línguas que vai fazer Deus operar. Não é porque você é teólogo que Deus vai operar. Não é isso. Deus vai operar na tua obediência. Deus não vai operar pelos nomes que te dão. Deus não operou na vida de Naamã porque ele era chefe do exército, não. Deus só operou quando ele desceu. Deus só operou quando ele se humilhou. Porque é que tem gente que anda em círculo dentro da igreja. Eu vou só lembrar que na live anterior eu disse que o maior problema das igrejas são os crentes. O maior problema das igrejas são os crentes. Não fiquem chocados. Que eu vi a live semana passada. Aliás, quarta-feira eu vi isso. É chocante. O maior problema das igrejas evangélicas são os crentes. Crentes brigam. Crente não dá cara para bater. Crente puxa o tapete do outro. Crente fala mal. Crente apunhala pelas costas. Crente não dá cara para bater. Crente não se oferece para andar mais uma milha. Cristão não briga pelo caminho, crente briga pelo caminho. Cristão dá a cara para bater. Cristão se oferece para andar mais uma milha, aleluias. Cristão não fala mal do irmão. Cristão não diz que vai fazer a melhor festa para botar o outro para trás. Cristão entende que tudo é para a glória de Deus. Cristão entende que tem que ser humilde. Cristão entende que tem que dar cara para bater. E nós precisamos entender que se chegamos um pouquinho de nada de conhecimento da palavra de Deus, é para sermos humildes, é para darmos a cara para bater, é para andar mais uma milha. Cristão é para isso. Cristão é para entender que precisamos andar na humildade, precisamos andar seguindo a cruz, precisamos servir. Eu não entendo, gente, qual é a dificuldade de servir. O próprio Jesus serviu a todo tempo. Ele veio para servir. E ele fez isso o tempo todo. E ele nos dá esse exemplo. Naamã não tinha entendido que ele precisava descer. Eu ficava apavorada quando alguém dizia, um dia você vai ser dirigente do ciclo de oração. Eu dizia dentro de mim, só para eu e Deus. Deus sabia, eu digo, Deus me livre, o sangue de Jesus Cristo me encubra. Mas sabe por quê? Não era porque eu tinha medo de sentar na cadeira, não. Eu não tinha medo, não. Nunca tive. Eu tinha uma preocupação que isso não gerasse uma idolatria. Eu tinha uma preocupação que isso não gerasse um desconforto para que as irmãs quisessem estar me servindo. Eu estou na frente do ciclo de oração com o objetivo de servir. Porque se eu não sirvo para servir, eu não vou servir para servir. As pessoas têm que entender que tem que servir. E quando Naamã entendeu que precisava descer, que precisava obedecer, quando ele entendeu, ele foi curado. Porque quando ele entendeu, ele obedeceu. Quando ele obedeceu, a glória de Deus apareceu. A glória de Deus não vai aparecer porque você é pontual nos cultos, não. A glória de Deus não vai aparecer porque você profetiza, não. A glória de Deus não vai aparecer porque você tem o dom da palavra, não. A glória de Deus vai aparecer quando você obedecer. O que mais tem é crente correndo risco de vida dentro da igreja. O que mais tem é crente carregando Bíblia e correndo risco de vida. Risco de morte dentro da igreja. Mas por quê? A igreja não era para ser um lugar seguro? Não, a igreja não é um lugar seguro. Eu estou falando com propriedade, porque eu sou crente na pessoa bendita de Jesus. Eu nasci de novo. A igreja não é um lugar seguro. A igreja evangélica não é um lugar seguro. E também não é porque você mora perto de uma delegacia que é seguro. Não é porque você tem um porte de arma dentro de casa que você está seguro, não. Não é porque tem alguém que tem arma, que trabalha ou mora na sua casa, que é da polícia, não. Não é isso. E o teu cargo ministerial também não te dá segurança, porque se cargo desse segurança, Eli não tinha morrido, os seus filhos não tinham morrido.
O que te dá segurança não é o teu status religioso. O que te dá segurança é a obediência à palavra de Deus. Porque é o lugar mais seguro do mundo. Ouça bem o nome de Jesus. Eu sei que eu estou repetindo essa parte. Eu estou consciente. Mas o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Então, mesmo que você esteja dentro da igreja, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não é seguro. Você não está seguro. Mesmo que você carregue a Bíblia todo dia, ore todo dia, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não está seguro. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Faça um exame. Faça um exame nesta noite. Segurança é estar no centro da vontade de Deus. O teu cargo não vai te dar segurança nunca. Você é filha ou parente ou casada com pastor, não vai te dar segurança nunca. As pessoas te admirarem pelo teu dom não é sinônimo nem sinal de segurança. A segurança está no centro da vontade de Deus. Naamã só se sentiu seguro, só foi limpo, purificado. A Bíblia vai dizer que quando ele entra no centro da vontade de Deus, aleluia, quando ele entra no centro da vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que ele se tornou seguro. Ele se tornou limpo. O dinheiro de Naamã, a patente de Naamã, não fez dele um homem limpo. Ele tinha um porém. Eu acredito que quando você estiver no centro da vontade de Deus, não vai ter mais o porém. Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Entenda o trabalhar de Deus. Deus trabalha na simplicidade. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Leão da tribo de Judá, é que Ele abençoe poderosamente a vida de vocês. Que Ele venha tendo misericórdia de vocês, no nome de Jesus. Eu peço a vocês que compartilhem a live. E agora, deixa eu explicar uma coisa. Não precisa, assim, vocês compartilharem linha do tempo para todo mundo ver, não. Assim, eu não tenho essa necessidade. Glória a Deus, louvo a Deus quando fazem, mas eu não tenho essa necessidade. Se vocês compartilharem já no Messenger, assim, das pessoas, para que elas sejam edificadas, eu já fico feliz. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, perdão assim pelo horário mais uma vez e que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente em Cristo Jesus. E as pessoas que estão falando comigo, eu agora vou entrar e a gente vai conversar pelo menos uns 10 minutos. As pessoas que me pediram oração, podem ter certeza que eu oro. E eu ainda levo o nome de vocês. Eu me sinto, vocês não têm ideia, eu me sinto aqui no domingo, depois do culto, e começo a pegar o nome de todos vocês que estão nas lives, e pedem oração também, os que estão, mas que não pedem, e eu levo tudo para a igreja na segunda-feira e apresento ao Senhor. Muito obrigada pelo carinho, um beijão e fica na paz.